Legislação aplicada à PMMA e ao CBUMA. Lei Estadual nº 6.513/1995, aula 1 de 3. Abertura. Olá, futuros soldados da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Maranhão. Sejam todos muito bem-vindos. Aqui é o professor Kennedy Santos. Esta aula é direcionada aos concursos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão, PMMA e CBUMA 2026, organizados pela Banca Sebrasp. Este material foi elaborado a partir de uma análise criteriosa dos conteúdos previstos nos editais, do perfil da banca examinadora e de provas anteriores. O conteúdo foi organizado de maneira estratégica, com o apoio da inteligência artificial aplicada à preparação para concursos públicos na área de segurança pública e com revisão pedagógica do professor Kennedy Santos. O nosso objetivo é muito claro: preparar você para compreender o conteúdo, interpretar corretamente os enunciados, julgar os itens com segurança, marcar certo ou errado e conquistar os pontos necessários para avançar rumo à aprovação. Logo abaixo, na descrição deste vídeo, você encontrará uma playlist completa com os temas de História, Geografia e Legislação do Maranhão previstos nos editais da PMMA e do CBUMA 2026. Organize seus estudos a partir dessa sequência e avance de maneira planejada, progressiva e objetiva, sempre alinhado ao perfil de cobrança do Sebrasp. Também está disponível, na descrição, a apostila em formato PDF com o conteúdo completo de História, Geografia e Legislação do Maranhão, estruturado de acordo com as aulas desta série e direcionado aos concursos da PMMA e do CBUMA 2026. O valor é simbólico, pensado para manter este projeto ativo e tornar o estudo acessível ao maior número possível de candidatos. Por apenas R$ 25, você terá acesso a um material organizado, revisado e preparado para um estudo estratégico, sem dispersão e com foco direto na prova. Então, sem mais delongas, vamos iniciar os nossos trabalhos. Conversa inicial. Nesta primeira aula sobre a Lei Estadual nº 6.513, de 30 de novembro de 1995, estudaremos as regras gerais do Estatuto, as formas de ingresso, a hierarquia, a disciplina, a precedência e os conceitos de cargo e função militar. Antes de qualquer outro conteúdo, precisamos esclarecer um ponto essencial. O artigo 1º informa que a lei regula a situação, as obrigações, os direitos, os deveres e as prerrogativas dos policiais militares da Polícia Militar do Maranhão. Se o candidato ler apenas o início da lei, poderá imaginar que ela se aplica exclusivamente à PMMA. Entretanto, o artigo 167 determina expressamente que os dispositivos do Estatuto também se aplicam aos servidores militares integrantes do Corpo de Bombeiros Militar. Portanto, embora a redação inicial destaque a Polícia Militar, o Estatuto é conteúdo comum aos concursos da PMMA e do CBUMA. As regras estudadas nesta série devem ser compreendidas como aplicáveis aos policiais e aos bombeiros militares, conforme a determinação expressa da própria lei. Essa observação pode aparecer em uma questão do Sebrasp. A banca poderia afirmar: a Lei nº 6.513/1995 regula exclusivamente a situação funcional dos integrantes da Polícia Militar do Maranhão, não sendo aplicável aos bombeiros militares. O item estaria errado, porque o artigo 167 estende os dispositivos aos integrantes do Corpo de Bombeiros Militar. 1. Finalidade do Estatuto. O Estatuto disciplina os principais aspectos da vida funcional do militar estadual. Ele trata de situação funcional, obrigações, direitos, deveres, prerrogativas, ingresso, hierarquia, disciplina, cargos, funções, afastamentos, inatividade, desligamento.
Isso significa que o Estatuto acompanha o militar desde o ingresso na corporação até as situações relacionadas à reserva, reforma ou desligamento. A lei considera os integrantes da Polícia Militar como uma categoria de servidores públicos militares do Estado. Para seus próprios fins, utiliza como equivalentes as expressões servidor público militar estadual, servidor público militar, militar, policial militar, servidor militar do Estado. Em uma questão objetiva, a banca pode trocar uma dessas expressões por outra. De acordo com o Estatuto, essa troca não altera o significado jurídico dentro da própria lei. 2. Militares da ativa e da inatividade. Os servidores militares encontram-se em duas grandes situações: ativa, inatividade. Essa divisão é fundamental para a compreensão do restante da lei. Militares na ativa são considerados na ativa. Militares de carreira, pessoas incluídas voluntariamente na corporação durante o tempo em que se comprometeram a servir, integrantes da reserva remunerada quando convocados, alunos dos cursos de formação de policiais militares. O último ponto merece atenção. O aluno de um curso de formação não é tratado pelo Estatuto como simples candidato civil depois de seu ingresso no curso. Durante o curso, ele integra a corporação como aluno e é considerado militar da ativa. Portanto, a afirmação seguinte estaria errada. Os alunos dos cursos de formação somente serão considerados militares da ativa após concluírem o curso. O Estatuto inclui expressamente esses alunos entre os militares da ativa. Militares na inatividade. A inatividade abrange militares da reserva remunerada sujeitos à convocação, militares reformados. A reserva remunerada ainda mantém a possibilidade de convocação nas condições previstas na lei. O reformado, por sua vez, foi dispensado definitivamente da prestação de serviço na ativa, mas continua recebendo remuneração do Estado. Para a prova, memorize: reserva remunerada, inatividade com possibilidade de convocação. Reformado, dispensado definitivamente do serviço ativo. Não confunda inatividade com rompimento completo do vínculo. O militar da reserva remunerada e o reformado continuam submetidos a determinadas regras da condição militar. 3. Militar de carreira. Militares de carreira são aqueles que desempenham, de forma voluntária e permanente, o serviço militar estadual e possuem estabilidade assegurada ou presumida. A ideia central é a permanência profissional na corporação. O militar de carreira não presta apenas um serviço ocasional. Ele desenvolve uma trajetória funcional organizada em graus hierárquicos. A carreira militar é privativa dos militares da ativa. Ela começa com o ingresso na corporação e segue a sequência dos postos e das graduações. O Estatuto também estabelece que a carreira de oficial da Polícia Militar é privativa de brasileiros natos. Essa regra deve ser observada literalmente dentro do estudo da lei apresentada. 4. Serviço e carreira militar. O serviço policial militar consiste no exercício das atividades inerentes à polícia militar e abrange os encargos previstos na legislação específica relacionados ao policiamento ostensivo e à preservação da ordem pública. A carreira, por sua vez, é caracterizada por atividade contínua voltada às finalidades institucionais. Assim, serviço militar, conjunto de atividades e encargos exercidos. Carreira militar, trajetória profissional contínua dentro da corporação. A carreira obedece à sequência dos graus hierárquicos.
O militar não ocupa os diferentes níveis de forma aleatória. Existe uma estrutura organizada por postos e graduações, sujeita às regras de ingresso, antiguidade, promoção e precedência. 5. Condição jurídica do militar. A condição jurídica do servidor militar não é definida apenas pelo Estatuto. De acordo com a lei, ela é formada por dispositivos constitucionais aplicáveis, legislação específica, estatuto, leis peculiares que concedem direitos e prerrogativas, normas que impõem deveres e obrigações. Isso significa que o estatuto integra um conjunto jurídico mais amplo. Entretanto, nesta série de aulas, trabalharemos exclusivamente o conteúdo apresentado na Lei nº 6.513/1995, conforme o material dos editais. 6. Ingresso na corporação. O ingresso na Polícia Militar do Maranhão é facultado aos brasileiros, sem distinção de raça ou crença religiosa, mediante matrícula ou nomeação, após aprovação em concurso público. A lei admite concurso de provas e títulos. O ingresso pode ocorrer por matrícula, especialmente nos cursos de formação, ou por nomeação, conforme o quadro e a forma prevista. Os candidatos civis selecionados para os cursos de formação de sargentos e de formação de soldados ingressam na corporação como alunos durante o período correspondente à duração do curso. Portanto, existe uma diferença entre a aprovação no concurso, ingresso como aluno, conclusão do curso, ocupação definitiva do posto ou graduação correspondente. A aprovação no concurso é etapa indispensável, mas pode ser seguida de formação, exames, estágio ou outras exigências previstas para o quadro. 7. Requisitos para a matrícula. O Estatuto apresenta requisitos para a matrícula nos estabelecimentos de ensino militar destinados à formação. Entre os pontos indicados no texto estão: ser brasileiro, estar em dia com as obrigações militares e eleitorais, possuir idoneidade moral, possuir sanidade física e mental, atender aos requisitos de idade, atender às exigências de altura, possuir a escolaridade exigida, ser aprovado nos exames previstos. A exigência de solteiro aparece no documento como revogada. Esse cuidado é importante. Dispositivos identificados como revogados não devem ser estudados como exigências vigentes dentro do texto fornecido. O material também registra alterações legislativas em diversos artigos. Portanto, quando houver versões antigas e novas no PDF, deve-se considerar a redação mais recente indicada no próprio documento. 8. Ingresso no quadro de oficiais. O ingresso no quadro de oficiais, no posto inicial da carreira, ocorre por meio do curso de formação de oficiais. Nesse curso serão matriculados os candidatos aprovados no concurso público. O Estatuto ainda trata de quadros específicos. Quadro de oficiais de administração e especialistas. Para o ingresso no quadro de oficiais de administração e no quadro de oficiais especialistas, são selecionados subtenentes que atendam aos requisitos. Entre os principais critérios apresentados estão: escolaridade exigida, tempo mínimo de efetivo serviço, tempo mínimo na graduação, aprovação no curso de habilitação correspondente. Para a matrícula no curso, o militar também precisa preencher condições profissionais, físicas, morais e disciplinares. Entre elas, estar no pleno desempenho das atividades profissionais, ser considerado apto em exame de saúde, ser aprovado em exame de aptidão física, possuir conceito profissional, possuir conceito moral, não estar submetido a conselho de disciplina, não estar em determinadas situações criminais indicadas na lei.
Entre os candidatos habilitados, a indicação observa a antiguidade dos subtenentes e o número de vagas. Quadro de oficiais de saúde. O ingresso no quadro de oficiais de saúde ocorre por concurso público de provas ou de provas e títulos, acompanhado dos exames previstos. Os aprovados são submetidos a estágio não inferior a 90 dias. Após o estágio, são nomeados no posto de primeiro-tenente, conforme a especialidade e a ordem de classificação. 9. Ingresso e formação das praças. O Estatuto trata do preenchimento das graduações de terceiro-sargento, cabo e soldado. O ingresso na graduação de terceiro-sargento pode ocorrer mediante aprovação em concurso público e por promoção, conforme a redação indicada no documento. As demais graduações são preenchidas por promoções, nos termos da legislação específica. Os candidatos civis selecionados para os cursos de formação de sargentos e de formação de soldados ingressam como alunos durante a duração do curso. Esse ponto pode gerar uma pegadinha. O candidato civil aprovado para o curso de formação de soldados somente ingressará na corporação após concluir todas as etapas do curso. O item estaria errado, porque a lei determina que o candidato selecionado ingressa como aluno pelo período correspondente à duração do curso. 10. Hierarquia e disciplina. A hierarquia e a disciplina são as bases institucionais da corporação. A lei acrescenta que a autoridade e a responsabilidade crescem com o grau hierárquico. Essa regra revela que a ascensão na carreira não representa apenas aumento de autoridade. Ela também amplia o nível de responsabilidade. Hierarquia. Hierarquia é a ordenação da autoridade em níveis diferentes. Essa ordenação considera postos, graduações, subordinação, antiguidade. O respeito à hierarquia manifesta-se pelo acatamento à sequência da autoridade. Disciplina. Disciplina é a rigorosa observância e o acatamento integral às leis, regulamentos, normas, disposições institucionais. Ela se traduz no perfeito cumprimento do dever por todos os integrantes da organização. A disciplina e o respeito à hierarquia devem ser mantidos em todas as circunstâncias, inclusive entre militares da ativa, integrantes da reserva remunerada, reformados. Logo, seria incorreto afirmar que o militar reformado não está mais sujeito aos princípios da hierarquia e da disciplina. 11. Círculos hierárquicos. Os círculos hierárquicos são âmbitos de convivência entre militares da mesma categoria. Sua finalidade é desenvolver camaradagem, estima, confiança, convivência profissional. Tudo isso ocorre sem prejuízo do respeito mútuo e da hierarquia. Os círculos não alteram os graus hierárquicos. Eles organizam a convivência institucional entre militares de categorias próximas. 12. Postos e graduações. Uma das distinções mais importantes da aula é esta. Posto é o grau hierárquico do oficial. Graduação é o grau hierárquico da praça. O posto é conferido por decreto do governador do estado e confirmado em carta patente. A graduação é conferida por ato do comandante-geral. A banca pode trocar os conceitos. Exemplo. A graduação é o grau hierárquico dos oficiais, conferido pelo governador do estado. O item está errado. A graduação pertence às praças. O oficial possui posto. 13. Círculos dos oficiais. O círculo dos oficiais é dividido em oficiais superiores, coronel,
tenente-coronel, major. Oficiais intermediários. Capitão. Oficiais subalternos. Primeiro-tenente, segundo-tenente. Para memorizar. Superiores, coronel, tenente-coronel e major. Intermediário, capitão. Subalternos, primeiro e segundo-tenentes. 14. Praças especiais. São praças especiais. Aspirante a oficial, cadete. O aspirante a oficial frequenta o círculo dos oficiais subalternos. O cadete tem acesso ao círculo dos oficiais em situações excepcionais ou reuniões sociais, conforme a organização indicada no Estatuto. É importante compreender que o aspirante a oficial ainda não possui posto de oficial. Ele é classificado como praça especial. 15. Círculo das praças. O círculo das praças divide-se em subtenentes e sargentos. Subtenente, primeiro sargento, segundo sargento, terceiro sargento. Cabos e soldados. Cabo, soldado. Os alunos do curso de formação de sargentos possuem acesso, em situações excepcionais ou reuniões sociais, ao círculo de subtenentes e sargentos. Os alunos dos cursos de formação de cabos e soldados frequentam o círculo de cabos e soldados. 16. Precedência hierárquica. A precedência determina quem possui prioridade hierárquica em determinada situação. Ela é regulada pelo posto ou pela graduação, pela antiguidade no posto ou na graduação. Existe exceção quando houver precedência funcional estabelecida em lei. Portanto, a regra geral considera primeiro o grau hierárquico e, entre militares de mesmo grau, a antiguidade. 17. Critérios de antiguidade. A antiguidade no posto ou na graduação é regulada sucessivamente por data da promoção, precedência dos graus hierárquicos anteriores, data de ingresso na corporação, data de nascimento. A ordem é importante. A banca pode alterar a sequência. Nos casos de concurso, declaração de aspirante a oficial, promoção a determinadas graduações ou incorporação de soldado, prevalece a ordem de classificação obtida no curso ou concurso correspondente. Em igualdade de posto ou graduação, o militar da ativa tem precedência sobre o militar da inatividade. 18. Precedência das praças especiais. A precedência entre praças especiais e demais praças segue regras próprias. Aspirantes a oficial são superiores às demais praças, cadetes são superiores aos subtenentes, alunos do curso de formação de sargentos têm precedência sobre os cabos, alunos do curso de formação de cabos têm precedência sobre os demais soldados. Essa lista apresenta elevado potencial de cobrança. O SEBRASP pode trocar subtenente por sargento ou afirmar que cadete é inferior ao subtenente. Para a lei, o cadete possui precedência sobre o subtenente. 19. Cargo policial militar. Cargo policial militar é aquele criado por lei e que só pode ser exercido por militar em serviço ativo. Cada cargo corresponde a um conjunto de atribuições, deveres, responsabilidades. O titular deve possuir grau hierárquico compatível com as exigências do cargo. O provimento do cargo ocorre por ato de nomeação do governador do estado. O cargo é considerado vago desde sua criação até a posse, depois que o titular o deixa e antes da posse de outro, quando o ocupante falece, quando é considerado extraviado, quando é considerado desertor.
20. Função policial militar. Função policial militar é o exercício das atividades e obrigações inerentes ao cargo. A distinção é simples. Cargo, posição criada por lei. Função, exercício das atividades correspondentes ao cargo. As obrigações que não aparecem como posições titulares nos quadros da corporação podem ser cumpridas como encargo, incumbência, serviço, atividade policial militar, atividade de natureza policial militar. Portanto, nem toda tarefa militar corresponde necessariamente a um cargo formal. 21. Situação efetiva e interina. Em relação ao cargo, o militar pode estar em situação efetiva, interina. Efetivo. É o militar nomeado ou designado para o cargo e que satisfaz os requisitos de grau hierárquico, quadro, especialização. Interino. É o militar que desempenha as obrigações do cargo sem satisfazer todos esses requisitos. A condição interina não significa que o militar esteja fora do cargo. Significa que ele exerce suas obrigações sem preencher integralmente os requisitos previstos para a situação efetiva. Na falta de militar qualificado, poderá ser designado outro de posto ou graduação inferior, desde que respeitada a precedência hierárquica. 22. Comandante-Geral e Estado-Maior. O Comandante-Geral é nomeado pelo governador do Estado. A escolha deve recair entre oficiais da ativa do último posto do quadro de combatentes. O cargo de chefe do Estado-Maior é exercido cumulativamente com as funções de subcomandante. O chefe e o subchefe do Estado-Maior devem ser coronéis do quadro indicado pela lei, pertencentes à ativa, nomeados pelo governador. 23. Funções consideradas militares. O Estatuto considera no exercício de função militar, entre outros, militares em funções previstas no quadro de organização, instrutores ou alunos de estabelecimentos de ensino das Forças Armadas ou de outras corporações militares, instrutores ou alunos de estabelecimentos de interesse da corporação reconhecidos pelo Comandante-Geral, militares colocados à disposição de determinados órgãos previstos na lei. A lei também relaciona cargos e órgãos considerados de natureza policial militar ou de interesse policial militar. Por outro lado, o militar nomeado para a função ou cargo não incluído nas hipóteses previstas nos artigos 35 e 36, assim como o excedente às vagas existentes nos quadros de organização, será considerado no exercício de função de natureza civil. A diferença pode repercutir na contagem de tempo, na carreira e em outras situações funcionais tratadas posteriormente no Estatuto. Importância para a prova. Nesta primeira aula, os pontos com maior possibilidade de cobrança são: aplicação do Estatuto ao CBUMA, militares da ativa e da inatividade, alunos dos cursos de formação como militares da ativa, conceito de militar de carreira, brasileiros natos e carreira de oficial, ingresso mediante concurso, hierarquia e disciplina como bases institucionais, diferença entre posto e graduação, círculos hierárquicos, praças especiais, critérios de antiguidade, precedência das praças especiais, diferença entre cargo e função, situação efetiva e interina, exercício de atividade militar ou civil. Não confunda. Ativa, carreira, serviço voluntário temporário, convocados da reserva e alunos de formação. Inatividade, reserva remunerada e reforma. Reserva remunerada, pode ser convocada. Reformado, dispensado definitivamente da ativa. Posto, grau hierárquico do oficial. Graduação, grau hierárquico da praça. Aspirante cadete, praças especiais.
Cargo, posição criada por lei. Função, exercício das atividades do cargo. Efetivo no cargo, preenche os requisitos. Interino, exerce o cargo sem preencher todos os requisitos. Hierarquia, ordenação da autoridade. Disciplina, cumprimento rigoroso das normas e dos deveres. Pegadinhas da banca. A banca pode afirmar que o estatuto não se aplica ao Corpo de Bombeiros. Está errado. O artigo 167 determina sua aplicação aos integrantes do CBUMA. Pode afirmar que os alunos dos cursos de formação não pertencem à ativa. Está errado. Eles são expressamente incluídos na ativa. Pode afirmar que o reformado está sujeito a nova convocação para o serviço. Está errado. A possibilidade de convocação está relacionada à reserva remunerada. O reformado foi dispensado definitivamente da ativa. Pode afirmar que o capitão pertence ao círculo dos oficiais superiores. Está errado. O capitão pertence ao círculo dos oficiais intermediários. Pode afirmar que aspirante a oficial é oficial subalterno. Está errado. Ele é praça especial, embora frequente o círculo dos oficiais subalternos. Pode afirmar que a graduação é conferida a oficial. Está errado. O oficial possui posto, a praça possui graduação. Pode afirmar que o cadete é hierarquicamente inferior ao subtenente. Está errado. O cadete possui precedência sobre o subtenente. Pode afirmar que função e cargo possuem exatamente o mesmo conceito. Está errado. Cargo é a posição criada por lei, função é o exercício das atividades e obrigações inerentes ao cargo. Questões no padrão SEBRASP. Item 1. Embora o artigo inicial da Lei nº 6.513/1995 mencione a Polícia Militar, seus dispositivos também se aplicam aos integrantes do Corpo de Bombeiros Militar. Gabarito, certo. Comentário: essa extensão está expressamente determinada pelo artigo 167 do Estatuto. Item 2. Os alunos dos cursos de formação somente passam a integrar a ativa depois de concluírem o respectivo curso. Gabarito, errado. Comentário: o Estatuto considera os alunos dos cursos de formação como militares da ativa. Item 3. Os militares reformados integram a inatividade e foram dispensados definitivamente da prestação de serviço na ativa. Gabarito, certo. Item 4. A hierarquia e a disciplina constituem bases institucionais, e a autoridade e a responsabilidade crescem com o grau hierárquico. Gabarito, certo. Item 5. O posto é o grau hierárquico das praças, enquanto a graduação corresponde aos oficiais. Gabarito, errado. Comentário: a regra é inversa, posto para oficiais e graduação para praças. Item 6. Coronel, tenente-coronel e major pertencem ao círculo dos oficiais superiores. Gabarito, certo. Item 7. O capitão integra o círculo dos oficiais subalternos. Gabarito, errado. Comentário: o capitão é oficial intermediário. Item 8. Aspirantes a oficial e cadete são classificados como praças especiais. Gabarito, certo. Item 9.
O cadete possui precedência hierárquica sobre o subtenente. Gabarito, certo. Item 10. Em igualdade de posto ou graduação, os militares da inatividade possuem precedência sobre os da ativa. Gabarito, errado. Comentário: os militares da ativa possuem precedência sobre os da inatividade. Item 11. Cargo policial militar é a posição criada por lei, enquanto função é o exercício das atividades e obrigações correspondentes ao cargo. Gabarito, certo. Item 12. O militar interino satisfaz integralmente os requisitos de grau hierárquico, quadro e especialização exigidos para o cargo. Gabarito, errado. Comentário: essa é a situação do militar efetivo. O interino exerce as obrigações sem preencher integralmente tais requisitos. Revisão de 1 minuto. A Lei nº 6.513/1995 também se aplica ao Corpo de Bombeiros Militar. Os militares podem estar na ativa ou na inatividade. Os alunos dos cursos de formação pertencem à ativa. A reserva remunerada está sujeita à convocação. O reformado foi dispensado definitivamente do serviço ativo. Hierarquia e disciplina são as bases institucionais. Posto é o grau do oficial. Graduação é o grau da praça. Coronel, tenente-coronel e major são oficiais superiores. Capitão é oficial intermediário. Primeiro e segundo tenente são oficiais subalternos. Aspirante a oficial e cadete são praças especiais. O aspirante é superior às demais praças. O cadete é superior ao subtenente. Cargo é a posição criada por lei. Função é o exercício das atribuições do cargo. Efetivo é quem preenche os requisitos. Interino exerce o cargo sem preencher todos os requisitos. Considerações finais. Se esta aula ajudou você a compreender melhor os conteúdos de História, Geografia e Legislação do Maranhão exigidos nos editais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão, isso significa que você está avançando na direção correta, estudando com método, estratégia e foco no perfil da Banca Sebrasp. Lembre-se de que o tema estudado nesta aula faz parte de um conjunto maior de conhecimentos que poderão ser cobrados nos concursos da PMMA e do CUMA 2026. Logo abaixo, na descrição deste vídeo, está disponível a playlist completa, organizada para conduzir os seus estudos de maneira progressiva, estratégica e alinhada ao perfil da banca. Seguir a sequência das aulas permitirá que você construa uma base sólida, relacione os diferentes conteúdos e desenvolva a segurança necessária para julgar corretamente cada item da prova. Na descrição também está disponível a apostila em formato PDF, pelo valor simbólico de R$ 25, com conteúdo completo de História, Geografia e Legislação do Maranhão direcionado aos concursos da PMMA e do CUMA 2026. O material foi estruturado, revisado e aprofundado de acordo com o conteúdo trabalhado nesta série de aulas. Ter essa apostila em mãos ajudará você a organizar os estudos, revisar os pontos mais importantes, evitar lacunas de aprendizagem e chegar ao dia da prova com mais conhecimento e segurança. Se este conteúdo está contribuindo para a sua preparação, deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe esta aula com outros candidatos. Ao fazer isso, você também fortalece este projeto e ajuda mais pessoas que estão se preparando para ingressar na Polícia Militar ou no Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão. Estudar com método, constância e o material adequado transforma esforço em resultado e aproxima você da aprovação. Muito obrigado! Que Deus abençoe você,
fortaleça sua caminhada e conduza os seus passos até a aprovação e o ingresso na corporação escolhida. Amém.